Vocês aí em casa têm visto nos últimos dias algumas coisas referentes à colocação do DIU, né? Alguns planos de saúde agora pedem que os homens, os maridos das mulheres casadas, autorizem ou não a colocação desse dispositivo para contracepção, né? E aí, como é que fica essa história? Quais são as dúvidas que surgem? A gente vai ver As agora. grandes conquistas que todos os pacientes tiveram de maneira geral, de uns anos para cá, é o exercício da sua autonomia de forma plena. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer é este, né? Então, a partir do momento que uma operadora se insurge, fazendo tal exigência totalmente descabida, vale destacar, tá? Não há previsão legal para esse tipo de exigência, ela está interferindo diretamente na autonomia desta paciente, né? No fato dela se autodeterminar e escolher o que ela deve ou não fazer com seu próprio corpo. Além disso, os especialistas médicos destacam que a inserção de um DIU, o DIU nada mais é do que um método contraceptivo. A gente não está tratando aqui de algum tipo de laqueadura. Neste caso específico da laqueadura, de fato, ainda nós temos a exigência da legislação no sentido de requerer alguns requisitos para que se possa fazer a laqueadura e, nesse caso concreto, de fato, ainda existe a exigência da anuência do cônjuge, ou seja, da concordância do companheiro. Tá? Mas são casos expressos e pré-definidos. Para se ter uma ideia disso, eu digo-se ainda, porque nós temos hoje, já tramitando no Congresso Nacional, um projeto de lei que visa tanto diminuir a idade, que hoje é de 25 anos no mínimo, para 20 anos, bem como eliminar totalmente essa questão da exigência da assinatura, da anuência do cônjuge, e também não exigirá mais que a pessoa tenha filhos. Então, ou seja, vai se ampliar muito o leque aí de possibilidade da pessoa se autodeterminar, como eu mencionei no início. Então, é uma medida descabida, abusiva e que fere frontalmente a legislação vigente no país. Agora, algumas matérias no qual nós estamos aqui também, no momento dessa entrevista, fazendo algumas pesquisas, algumas operadoras elas se amparam em uma lei, né? Na Lei 9.263 de 1996. Essa lei existe? O que é que essa lei ela acaba colocando, por exemplo, como regra? Olha, veja só, essa legislação existe realmente. Essa lei trata do planejamento familiar, tá? E é nesta lei que existe a previsão expressa que eu mencionei da anuência do cônjuge no caso da laqueadura ou da vasectomia, se for o parceiro. O marido, se ele for pretender fazer vasectomia e não se encaixar nos critérios, ele também não conseguirá fazer e terá também que ter a anuência da sua esposa. Mas o que a operadora fez nesse caso concreto, ela ampliou a interpretação dessa legislação de forma totalmente descabida. Você não pode ampliar a interpretação desta forma, especialmente para prejuízo da paciente e da consumidora, no caso concreto. Então, não existe fundamento legal que dê lastro para esse tipo de exigência. E o que a operadora fez, no caso concreto, é uma medida descabida, abusiva, que fere o Código de Defesa do Consumidor, fere a Lei 9656, que versa sobre os planos de saúde, e fere também frontalmente a lei que trata sobre a questão do planejamento familiar. Então, o que é que eu recomendo aqui no caso dessas pessoas? Caso uma paciente se depare com esse tipo de exigência, é importantíssimo que ela procure ajuda de forma imediata. Primeiramente, entrando em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, com a ANS, que é a agência reguladora no país, e abrindo uma reclamação em face da sua operadora. A ANS ela é muito ativa nesse caso e ela busca, sim, contato imediato com a operadora dessa paciente para poder levantar as informações. Caso ela constate uma prática indevida por parte da operadora, ela pode, inclusive, aplicar sanções administrativas. Além disso, a paciente pode ainda buscar ajuda nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, nos PROCONs. E também, se for o caso, a depender do quanto ela se sinta lesada, ela pode buscar um profissional da área jurídica especializado na área da saúde e pleitear algum tipo de reparação junto ao Poder Judiciário, porque ela não pode ter tolhido o seu direito de se autodeterminar enquanto cidadã, enquanto mulher. Muito bem, conversamos com Juliano Pessoa, ele que é advogado, especialista na área de saúde e que trouxe detalhes, dicas e um assunto no mínimo polêmico, né? Um assunto que gera muitas divisões de opiniões a respeito desse assunto, mas é que é no mínimo constrangedor quando se trata realmente de um contraceptivo, né? E aí é claro que dentro dessas lógicas consideradas dentro do que a lei preconiza, é bom você ficar bem informado e dentro de uma situação dessa sempre buscar um apoio jurídico, uma consulta para saber quais são os seus direitos, o que acaba sendo os seus deveres e o que você pode fazer nesse momento em casos como esse, de uma negativa para poder realizar um procedimento que aparentemente é um procedimento que garante, por exemplo, a segurança de uma mulher
ou da sociedade, de uma família, dentro de um processo lógico de estratégia para a continuidade dentro do matrimônio. Nós estamos ao lado do Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana, voltando na programação da TV Mar, canal 525 na NET Claro. Infelizmente, a gente tem visto aí o retrocesso no nosso país em várias questões, né? Infelizmente, mais um retrocesso no tocante aos direitos das mulheres.